E aí, gente, vocês estão preparados para continuar esse negócio aqui que tá pesadíssimo? Eu saí daqui mal, fui brincar com a Lana e voltei bem. A inocência da Lana, embora o autismo, embora a praxia da fala, embora todo o atraso, o gene da felicidade que ela tem, o sorriso, a alegria que ela tem em tudo que ela faz, é maravilhoso. E eu fiquei imaginando como seria um mundo em que ela fosse tirada de mim. E é horrível só de pensar nisso. Mas também seria horrível eu pensar numa vida em que eu não fizesse o melhor para não deixar o mundo melhor para ela. E deixar dinheiro hoje não adianta, porque dinheiro ele pode perder, as pessoas podem perder a fé no dinheiro e ele pode deixar de valer. E no fim, não é quanto dinheiro eu consigo deixar só para ela, e sim o quão bom o mundo pode ficar para ela conseguir as coisas que ela quiser. Eu seria um desgosto muito grande eu nascer, sei lá, por agora, bisneto ou tarataraneto do Biden, e daqui 20 anos, 30 anos, descobrir qual foi a contribuição dele para a humanidade. Seria devastador saber que meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai fizeram isso com o mundo. Seria horroroso. E talvez eu não deixe tanto dinheiro quanto eu quero deixar para Lana, talvez eu não deixe tantos ensinamentos bons quanto eu gostaria de poder deixar, mas eu quero ir tranquilo, sabendo que eu fiz o melhor que eu podia para ensinar tudo que eu podia, para passar todos os valores que eu podia, para deixar todos os recursos que eu podia e ainda assim deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei com a minha contribuição, seja para as pessoas para quem eu trabalho, seja para as pessoas que se dispõem a me escutar. É uma coisa que eu quero levar comigo, a certeza de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para tornar o mundo um pouco melhor. E humanizar os desumanizados é uma coisa que eu acho que eu posso fazer pelo mundo. Posso pelo menos ajudar as pessoas a fazerem isso, e eu espero que eu esteja inspirando alguém que vai passar isso adiante. De verdade. Talvez ela não faça isso, talvez não. Ela vai fazer se ela quiser. E vocês vão fazer se vocês quiserem, mas eu vou ficar muito orgulhoso de saber que vocês entendem a desumanização de nações inteiras e as consequências que isso traz. Se a gente não tivesse história para estudar, tudo bem, mas se a gente tem história para estudar, a gente tem conhecimento para compartilhar. E basta que você se disponha a ver. E aí você vai parar de consumir as notícias que chegam de graça para você e vai em busca de um conhecimento que de verdade faça sentido. E aí você vai ver a facilidade com que pessoas são desumanizadas ao longo da história e o quanto a humanização dessas pessoas é importante para o mundo ficar menos arrombado do que ele é. Isso é. Vamos continuar. Ah, eu só quero responder uma pergunta, Fausto. Isso te faz mal, cara? Por que que você faz isso? Porque, primeiro, eu tenho uma sede incontrolável de tentar entender o mundo da melhor forma que eu posso. Não posso dizer que eu não gosto disso, eu gosto de entender o mundo. Mas estudar Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, estudar tudo isso é uma coisa importante para me tornar uma pessoa mais justa e não usar a desculpa da ignorância daqui para frente. E também é importante porque eu preciso fazer isso uma vez só. O livro do Hezbollah nunca mais eu vou precisar ler. O livro do Hamas eu nunca mais eu vou precisar ler, porque ler me deprime, me entristece. Mas aí eu vou ver isso e eu vou precisar ver uma vez só. Por que que eu estou traduzindo linha por linha uma entrevista que está me fazendo mal assistir? Porque eu vou ter uma sensação de missão cumprida, que pelo menos dentro da minha esfera de alcance que é mínima, eu vou ter feito o melhor que eu podia para espalhar uma coisa que precisava ser escutada. E eu vou precisar fazer isso uma vez só. Eu vou fazer isso uma vez e vai ficar para sempre. Aliás, enquanto o canal existir,
isso vai estar disponível para qualquer pessoa que queira ver, e eu não vou ter que repetir isso. Então, quando eu tiver que dizer coisas que me machucam falar de tão absurda que elas são, eu não vou precisar repetir tudo de novo. Vou lá ver esse vídeo aqui e a minha missão tá cumprida. Olha que beleza. Um sábado fazendo isso e depois acaba. She led the campaign. I led the media campaign in this country against the Iraq War. Okay, so I don't see people in the Middle East as savages. Pô, isso é legal. Eu fui contra a invasão do Iraque. What I would say is, but what I would say is, talking about you. You're great. No, it's not about me. Não tô falando nada de você, não. Eu não estou dizendo nada. Eu não tenho nada contra você. Você é foda pra caralho. We love you. Você é amazing. We love you. Essa foi a minha tradução da fala do cara. Você é sensacional, cara. A gente ama. Você, parabéns. It's about the way Hamas behaved on October the 7th was like savages, like a pack of savages. It was A única coisa que eu quero que você admita é que o Hamas agiu como selvagens, como the worst atrocity against Jewish people since the Holocaust. que foi a maior atrocidade contra os judeus desde o Holocausto. There has to be, Of course. there has to be Sim, foi. a response. So my They should question be to you is, Tem que haver uma resposta a isso. E a gente quer saber aqui que resposta. Resposta é reação, na verdade. Que reação isso tem que my question for existir? you is, Killed until the last notwithstanding one the of them. history E aí o cara fala, tem que matar todos, tem que matar até o último. O humorista falando isso e usando o humor e o sarcasmo para evidenciar aquilo que ele quer evidenciar, e ele fez isso maravilhosamente bem, e o Hamas ganhou essa guerra. Assim, do ponto de vista de qual é a missão do Hamas no mundo, o Hamas ganhou a guerra. best said, what is the proportionate response? Porque não cai nesse negócio de que o objetivo do Hamas é extirpar todo e qualquer judeu. Calma. But I don't know. But there's no Hamas in the West Bank, and they're still dying there. So what's your excuse? Não sei o que a gente tem que fazer contra o Hamas. Só que não tem Hamas no West Bank, que é aquela religião que eu mostrei no vídeo anterior. Não tem lá. Então, se não tem lá e as crianças estão morrendo, qual que é a sua desculpa para isso? I don't have any excuse. Eu não tenho desculpa. Okay. What's your explanation? Tudo bem, qual que é a sua explicação? Sorry. My earpiece went down. Desculpa, isso foi nenhuma merda. Listen, Eu traduzo direitinho. Cara, se quer uma tradução juramentada, liga pra Nayade. Ela tem ela é profissional. Eu não sou profissional de tradução. don't make any pretense that this hasn't been a massive problem Okay. between Palestine and Israel going back to the mid-40s. We all know this, right? I'm Tem dúvida nenhuma de que essa coisa foi a mais horrorosa da Segunda Guerra. A gente tá de volta a meados da década de 40. yeah. Pierce. Listen, I'm not saying that you're making an excuse, but if you are adopting a certain point of view, you have to at least defend it. I'm telling Se você adota um ponto de vista, você tem que, no mínimo, ser capaz de defendê-lo. Ajuda essas legendas aqui, né? Confortável. you, there's no Hamas in the West Bank. What is the excuse? Not your excuse. What is the excuse to kill those people? Então, se não tem Hamas lá, qual que é a desculpa? Não a tua, mas qual a desculpa de continuar matando as pessoas no West Bank? Well, listen, this question of proportionality is one that... No. Answer my question. I've been answering your question. You answer mine. It's actually not... Esse negócio de proporcionalidade, o cara fala, cara, pelo amor de Deus, responde minha pergunta. Eu respondi a tua pergunta, responde my a job minha. to answer your questions. Essa aqui não é o meu trabalho, ficar respondendo as suas perguntas. It's not. Okay. Not your É verdade. Isso é verdade. agree. Não I'm é more o teu interested in trabalho. you, who has family in Gaza, who's Eu tô interessado em você, que tem família em Gaza, an Egyptian I'll tell you in the Middle East, right? I'm more interested in what e que é um egípcio no Oriente Médio. Eu tô mais Okay, interessado okay, no que você tem pra dizer. I'm telling you. I think Hamas is the problem. Okay. Right. Now, let's Then we're say agreed. Hamas is removed. Let's Hamas. Yeah. I'm agreeing with everything. Eu acredito que o Hamas é do problema. E aí o entrevistador, eu concordo. Sim, também tô concordando com tudo aqui. You want me to condemn Hamas? I will condemn Hamas, Hummus, Hassan, everybody. Guys. Você quer que eu condene o can't Hamas? hear Eu vou you. condenar o Hamas e Please. todo mundo. Eu vou condenar o... Okay. Oops. Yeah. Okay. O I cara é do. muito bom. O cara é muito bom porque primeiro ele falou, eu tô em desvantagem aqui porque eu tô numa sala claustrofóbica, não tô te vendo, tô olhando pra uma câmera e só tô te escutando e eu tô numa posição desfavorável. E ele faz questão de mostrar todo o aparato dele em frente à tela Let's verde. go back. Is he there? You go back. Can you hear back. Okay. Go. Thank you. Can you hear, Basil? Yeah. Now I can hear. Okay. So here's the thing. Can you? Okay. So Yeah. Isaac, let's say for example, Você me escuta? Hamas ceased to exist. Okay. Do you hear me? Yes. Yeah. Hamas ceased to exist today. Now, right now, in Palestine, in West Bank and Gaza, 20% of Palestinians go through Israeli prison system, whether
Isso é muito interessante. Eu vou tirar essas legendas aqui porque tá me atrapalhando. Desculpa. Você pode assistir de novo e colocar a legenda porque você vai ver. Ele falou o seguinte: você imagina que acabou o Hamas e que aí 20% da população palestina vai para prisão Imprisonment, whether interrogation, whether torture. para ser interrogada, para ser torturado. 20% And the da rest of them, they população. live a life of daily loss of land, of homes, of life, and they are suffocated by this. So let me ask you E aí o resto vai ficar submetido a condições de vida precárias e vão ser largados lá. something. If you are a Palestinian living in these conditions for decades, Se você é um palestino vivendo nessas condições por décadas com uns parentes presos e sendo torturados, interrogados em Israel, né? Você, criança, viu seu pai sendo levado para uma prisão em Israel e você tá lá com o que sobrou, naquele negócio que os caras falaram que o palestino gosta de fazer, que é destruir tudo e viver num negócio terraplanado. Você vive numa cidade destruída, sem os seus parentes que foram presos e os outros foram mortos. Pensa nessa vida. Israel ganhou. would you sympathize with your oppressor Você simpatizaria mais com o seu opressor or sympathize with the people who claim they resist them even if they are terrorists? I have made Oppressor or sympathize with the people who claim they resist them even if they are terrorists? Então, aqui é interessante, porque quando a gente pensa, e aí, nossa, me ocorreu um pensamento muito pesado agora. Você mata um monte de gente, joga um monte de bomba, vence o Hamas e acaba com o Hamas e sobram os civis. 20% desses civis vão ser presos e vão ser levados e o resto vai viver nos escombros. Se você fosse um desses palestinos sobreviventes a esses teóricos escombros que seriam feitos agora, o que você faria? Você simpatizaria com a causa israelense que está te oprimindo e que fez isso para mostrar para você que você não pode fazer o que o Hamas fez com eles? Ou você simpatizaria com os caras que se apresentaram como resistência a isso e se expressaram e agiram da maneira que agiram? O que ele está querendo dizer é que se você exterminar todo o Hamas hoje, o, o pensamento, a ideia de Hamas, ela não será extirpada. Então não adianta você conhecer todos os membros, porque isso não vai acontecer. É a mesma coisa de você matar metade do PCC num morro. Ou 90% do PCC no morro. O PCC é uma ideia formatada. E se houver um vácuo de poder, ele vai ser ocupado. E se esse vácuo ele for ocupado por alguém que mantenha todas as estruturas do PCC, aprimorando para se adaptar aos novos tempos, haverão adeptos porque as pessoas estão fragilizadas e estão sendo ligadas ao mínimo e estão encontrando recursos, meios através do PCC para se impor e para poder estar no mundo. Agora, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Você quer transformar o Rio de Janeiro em Israel e Palestina? Sério. Eu vou dar uma receita que eu espero que ninguém siga para transformar Rio de Janeiro em Israel e Palestina. Pega todas aquelas pessoas que estão no morro e tira todos os sonhos que elas têm de ascenderem socialmente. Se você chegar para as pessoas no morro e falar você é proibido de enriquecer, porque se você enriquecer fazendo vídeo pro TikTok, se você enriquecer porque você aprendeu a programar no quarto do barraco pertencente à comunidade onde você vive, e aí você virou um engenheiro de software trabalhando para fora e ganhando em dólar. Se você estudar e entrar na federal e se formar e conseguir um grande emprego, não interessa. Se você enriquecer, você não vai poder usar esse dinheiro, você está proibido de ascender socialmente. Se você tirar toda a esperança, e não precisa ser do Rio, não, de qualquer lugar do Brasil inteiro, de qualquer lugar do mundo inteiro, das pessoas ascenderem socialmente e falar, olha, pro resto da sua vida você vai viver nesse morro e você nunca vai sair daí porque você é um cidadão de categoria inferior. Você tem chefes de milícia no Rio de Janeiro e eles mantêm a coisa pacificada. Por quê? Porque eles vivem em mansões, eles têm rios de dinheiro, eles têm todas as mulheres que eles querem. Se você pegar esse cara, que é líder da milícia lá, e tirar todas as benesses dele, todas as mansões, todas as mulheres, todos os carros, tudo que eles. Tudo, se você tirar a rachadinha dos caras. Eu tô falando de mulher, não tô falando de nada que algum político faça, não, pelo amor de Deus.
Tentei ajudar, piorei. Esses milicianos e esses moradores de comunidade, eles vão virar o Hamas. Porque se eles não encontrarem outro meio de conseguirem ascender socialmente, se eles perceberem o quanto eles são massacrados todos os dias, mantidos intencionalmente na pobreza, e não puderem sair dessa dinâmica, eles vão começar a matar rico. E vão falar, a gente está fazendo isso para chamar atenção. Isso daqui vai ser muito bem explicado nos próximos minutos. I've made no secret that I think the conditions Palestinians have had to exist under are completely unacceptable. I've said that Eu vivo dizendo que o palestino sofre e que as situações de vida deles são inaceitáveis. Eu sou for bom. years. So the question then becomes, how do Sarcasmo, tá? you forge peace between two warring parts of that region Minha pergunta é, como que você forja paz entre esses dois aí who, lá? for decades, have approached peace, in my view, with mutual sledgehammers, with no actual desire to have peace? And I think it comes down in the end to great leadership. Porque, ultimamente, eles só tentam encontrar paz trocando insultos e nunca com um desejo mútuo de encontrar paz. Sim, por interesses financeiros e por interesses de grandes potências que os And financiam. I don't think there's great leadership. I don't think. Well, hang on, let me make my point. I don't think there's great leadership on either side. Where is the Nelson Mandela figure here to come through all this? Cara, manda muito mal, cara. Meu... Cara, muito... Você... Assim, de tudo que você falou, eu acho que essa frase do Mandela aqui, eu acho que você vai ser lembrado por isso, cara. Nelson Mandela? Yeah, where is that Nelson figure? Mandela. Cadê o Mandela? Porque, assim, ele tenta usar o Mandela como um cara que falou assim, não dá pra todo mundo ganhar, vai todo mundo perder, tem que ceder, tem que aceitar, levar porrada, tem que... Sim. Nelson Mandela actually have criticized Israel for being a horrible state. All of the South African Nelson Mandela, ele criticou duramente o Estado de Israel por fazer o que eles fizeram com a África do Sul. I know. activists have actually My called point is, Israel. my point is, Porque um dos objetivos de Israel é manter, assim, quem tem controle... Eu não vou... Isso daqui a gente conversa amanhã com o Lucas, tá? about how he responded to a country that was so divided. Como que ele respondeu, como que Nelson Mandela reagiu a uma nação que estava tão dividida assim? Is a I don't know, is a template for how you get to peace, isn't it? Ele é um exemplo, é um template. Ele é Meu Deus do céu, como que vocês de TI falam que o negócio é... Ele é Pô, você chama isso de template mesmo, mas aqui tem uma outra palavra mais moderna para isso. Ele é um grande exemplo, é que eu queria outra palavra diferente. Ele é um grande exemplo de como você pega um país todo fraturado e conquista a paz. I haven't met Nelson Mandela, so I wouldn't know. Eu não conheço o cara, então eu não sei o que ele faria, o que ele fez. But like, there's a point. There's a very important point here. I Tem um ponto muito importante want to aqui. understand what is the logic of Israel carpet bombing Gaza. I mean, if there's a logic. Eu só queria entender qual que é a lógica de bombardear a cidade pro chão. Carpet é tapete. Eu queria saber qual que é o objetivo de você bombardear até Gaza virar um tapete. O que eles querem exatamente com isso? If this will make Israel safe, I want to hear the logic. Se isso vai deixar Israel seguro, se isso vai transformar Israel em um lugar mais seguro, eu quero entender a lógica. So if they continue bombing, what are they hoping to achieve? Se eles continuarem bombardeando, onde eles querem chegar? O que eles querem conseguir? We know what their stated aim is. Their stated aim is to eradicate and wipe out Hamas. A gente sabe o que eles querem. Israel quer erradicar, exterminar, extinguir, acabar com o Hamas. They believe Hamas are living predominantly in northern Gaza. Eles acreditam que o Hamas está localizado principalmente no norte de They Gaza. also are aware they're living amongst civilians. So E eles também sabem que os caras do Hamas vivem no meio de civis. it's an incredibly difficult thing. As I said, O que torna as coisas extremamente difíceis. Para você dizer que essa operação é justa, você tem que realmente partir da premissa de que a vida de um israelense vale muito mais do que a de um palestino, porque em condições normais você entraria no hospital perdendo soldados pros palestinos que estão camperando ali, e você não atiraria em crianças, não atiraria em mulheres, não atiraria em pacientes, sem correr no risco de alguém fingido de paciente te metralhar. Haveriam baixas e você dominaria o hospital e descobriria quais são os membros do Hamas infiltrados, e você falaria, aqui vocês não acobertarão ninguém no Hamas, mas ninguém aqui será morto.
isso geraria muitas baixas, isso geraria uma indignação tremenda da comunidade judaica de Israel. E para não ter que lidar com israelenses perdendo seus filhos, que eles acham que vale muito mais, porque a vida deles vale muito mais do que palestinos, então a gente explode o hospital todo e arca com as perdas. Então, assim, não tem solução porque os caras são terroristas. Ou seja, a vida deles vale tão menos que é melhor você matar tudo do que você perder soldados num conflito justo. Que siga as regras de guerra. Porque até guerra tem regra. E bomba em hospital não vale nesse jogo. As I said in my So monologue, basically, it is very, very difficult to see how they do this without massive collateral damage. So if I can understand this correctly, Então, não dá para você acabar com o Hamas sem um massivo efeito colateral. Isso é o que o Pierce fala, mas dava, só que você teria que estar disposto a perder soldados da sua tropa numa missão que é muito difícil e sacrificante, mas não quer. Então, como não dá para conversar com o animal, a gente joga bomba e mata os animais e os civis são casualties, que são um massive collateral effect, um efeito colateral massivo que não tinha como. Tem como, é porque não quer, né? basically Israel is doing this to pressure the Palestinian community in Gaza. Nossa, cara. A melhor parte de todo esse vídeo, e isso mostra o quanto Hamas ganhou. Na minha opinião, na opinião de Fausto, que não vale porra nenhuma. Desculpa, eu tô tentando só traduzir, mas eu não consigo. Eu vou falando o que eu penso. O meu canal é de opinião, não é de jornalismo. Basically Israel is doing this to Sabe o que o Israel tá fazendo? Israel tá pressure fazendo the Palestinian community in Gaza to isso que ele tá fazendo para pressionar a comunidade palestina em Gaza turn against Hamas. Is that right? I'm sure that's a se voltar contra o Hamas. A se voltar contra o Hamas. part of it, yes. Sim. É maravilhoso. Isso daqui merece repetição. Palestinian community in Gaza to turn against Hamas. Is that right? I'm sure that's part of it, yes. O que eu acho que Israel está fazendo, ele está bombardeando hospitais, por quê? Porque ele quer que a população de Palestina, em Gaza, se volte contra o Hamas, não é isso? E o cara fala, absolutely, absolutely, absolutely. Ele fala, porra, é exatamente isso, cara, é isso aí mesmo que eles querem. É isso que eles querem. That's part of it. So this is exactly what terrorist organizations do because Então, isso é exatamente o que organizações terroristas fazem. Por quê? Por que existe terrorismo? Vamos estudar agora. terrorist organizations will have no Porque organizações terroristas, como chance beating a whole nation in battle. So elas não têm condições de derrubar toda a nação que elas estão enfrentando, they terrorize and they kill the civilians elas aterrorizam e matam in civis order to spread fear and terror. So para espalhar medo e terror. Rock ensinou isso para vocês. Como eles não podem derrotar todo o estado contra os quais eles estão lutando, eles causam medo e terror para fazer com que they can turn against the government to change their policy. a população do estado em questão vire-se contra o governo e fale, que porra é essa que você está fazendo? Que os caras estão aqui tacando terror porque querem que a gente se vire contra você, questionando isso. Por que as pessoas estão se explodindo aqui? Or to resign. You have just compared Israel with ISIS. Então, ou você soluciona esse problema, ou você cai fora. Quando a população se vira contra o governo e fala que merda é que você está fazendo, significa que o trabalho de conscientização, entre aspas, conscientização, não estou falando que terrorismo é bom, eu estou falando que é uma tática de guerra quando você não consegue derrotar o outro estado e você está tão oprimido, está tão fudido, está se lascando tanto na mão desse estado que você começa a fazer ataque terrorista para que essa população comece a questionar a sua administração, o seu governo, de que porra é que tá... Que negócio é esse que está rolando? Porque quando esse questionamento acontece, você gera debates, tipo esse daqui que está acontecendo, e as pessoas falam, mas como é que fomos parar nisso? E aí as pessoas param e refletem, e elas vão refletir e vão falar, cara, esses caras aqui estão sofrendo mesmo, né? Eles estão preferindo a morte, eles estão preferindo se matar do que ficar vivendo do jeito que eles estão vivendo. Então, ou você soluciona isso daqui, ou você pede as contas. O que você está me dizendo é que Israel está fazendo em Gaza exatamente o que a ISIS fez. No, I haven't. I don't.
Não falei isso, não. Não, não coloca palavras na minha boca, I não. don't see any comparison. Eu não It's going to be vejo the headlines nenhuma possibilidade de comparar ISIS a Israel. tomorrow. Yeah, Piers no, it's Morgan not. is It's not. ISIS. Amanhã vai estar no jornal. Piers Morgan falou que Israel é ISIS. Lots of Only ISIS. amongst people who weren't listening. The comparison, which is more apposite, is ISIS and Hamas. They are both nihilistic Não, você tem que entender que ISIS é comparável muito mais ao Hamas. Eles têm muito mais terrorists coisa em comum. intent on killing as many Jewish people Porque as duas têm em comum o fato de elas quererem matar o máximo de judeus que elas and others puderem. as they can possibly kill. And you You know can't, what? I'm you gonna can't, do you so- can't get I'm gonna peace with do- people like that. Você não consegue paz com gente assim. Você vê que esse cara está reproduzindo o discurso que ele falou que é fruto da desumanização das pessoas, porque uma vez que você chama todo mundo de animal, você fala, não dá para conversar. Não dá para conversar. Absolutely. You know what? I'm going to do something that nobody done on your television. Isso é lindo. Essa parte é linda. Eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez na sua televisão. You know what I'm going to do on your episode? Sabe- I'm gonna do, Sabe o que eu vou fazer? I'm going to pretend that I'm an Israeli citizen. Eu vou fingir que eu sou um israelense. I'm going to put myself in the place of an Israeli settler in the kibbutz. Eu vou me colocar no lugar de um israelense que habita o Kibbutz, o West Bank lá, aquele. And I want to speak to my prime minister, Benjamin Netanyahu. E eu vou falar com o meu primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Mr. Benjamin Netanyahu, I have voted for you Benjamin, eu votei em você, cara. because you have promised us peace, Porque você prometeu pra gente a paz. Você falou que você era o único cara que podia trazer paz pra gente. and prosperity and security. E prosperidade e Security. segurança. On the 7th of October, those No dia 7 de son outubro, of bitches Hamas, aqueles filhos da puta arrombado do they Hamas, went into the fence that is regularly heavily guarded. eles entraram em locais que geralmente são extremamente defendidos. Usually, if there's like a dove that comes close to it, it will be shot. Geralmente, quando um cão se aproxima dessa linha, ele é morto. Atiram um cachorro que se aproxima da fronteira. Those people went in Essas pessoas and they went entraram for 6 hours before IDF forces was deployed. e elas ficaram dando rolê lá dentro por 6 horas até que a força israelense chegou para acabar com tudo. Killing our friends, our families, 6 horas eles ficaram matando nosso povo, nossos amigos, kidnapping our grandmothers and sequestrando nossas avós babies, and went e in. bebês. I want to ask you, Mr. Prime Minister, after you have Agora eu fractured quero the te Israeli perguntar. community and you have fucked our Depois de fraturar a comunidade israelense, porque Israel está completamente fraturado. Israel está muito parecido. O Israel está em algum ponto entre os Estados Unidos 4 anos atrás, e o Brasil. Na época em que as pessoas perguntavam em quem você votou no posto de gasolina e se você dissesse a coisa errada, os caras partiam pro soco. Estados Unidos aqui, Brasil um pouco abaixo. Mesmo com as velhas nos quartel, a gente ainda não está no nível de toxicidade e polarização que Israel estava antes de dar essa treta. our courts, our Supreme Courts. What are you doing with the money? Porque houve ameaça, né? A democracia também foi ameaçada lá por toda a instabilidade que esse governo passou, e ele conseguiu concentrar apoio justamente nesse papo de se não for comigo, vocês não vão ter segurança. Being given to you, to the United States. Also, you are carpet bombing Gaza with absolutely no regard to our hostages. Em adição, você está bombardeando Gaza e jogando no chão, desconsiderando completamente o fato de terem reféns que são cidadãos nossos lá. Eu fico brincando tanto com irmãos, que aí agora eu quase falei cidadãos. Você está fazendo isso, bombardeando Gaza e matando os reféns israelenses. Our people. I heard a rumor in the kibbutz that Eu ouvi o rumor nos you're caputs. doing that you let that happen as an excuse to carpet bomb Gaza, so you push them into Sinai. And I didn't believe it. I said, not my. Eu escutei um papo de que você facilitou a entrada e demorou para reagir porque você queria desculpas para fazer o que você está fazendo exatamente agora. Rumores. Prime Minister, he can never do that. And then I watched an interview for Danny Ayalon. He was your chief advisor. He was also
Eu também vi uma entrevista do seu conselheiro-chefe, Israeli ambassador to the United States. And you know what he said, Mr. Prime Minister? e sabe o que que ele falou? He said that the solution for those Palestinians is to go into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. يعني عبط احنا بقى. يعني Sinai, eu não tinha entendido. Quando ele fala, era o seu plano original destruir, aniquilar, fazer com que Gaza deixasse de existir e mudar as pessoas para o Sinai, e que essa invasão nesse kibbutz seria uma desculpa perfeita para você executar esse plano. E agora já tem o seu chefe, conselheiro-chefe, ele foi falar lá nos Estados Unidos que o ideal seria evacuar toda Gaza, mandar para 10 cidades espalhadas ali na região do Sinai, reconstruir Gaza para depois trazer de volta. Olha o tamanho da insanidade. A gente vai acabar com o Hamas, a gente está destruindo Gaza para acabar com o Hamas. Então a gente tira o povo palestino, cura o lugar, reconstrói, e aí depois essas pessoas voltam para lá. É isso. Essa é a solução do cara. Ele falou, a gente já viu isso acontecer antes. Porque quando as pessoas foram colocadas na faixa de Gaza, era uma solução temporária. A gente está numa solução temporária há um bom tempo. we've seen this movie before. Já vi esse filme So, antes. and when I saw this, I couldn't explain to my fellows in the kibbutz. Ele fingindo que é israelense, quando eu ouvi essa merda, eu não consegui explicar para os meus irmãos israelenses judeus no kibbutz, porque, porra, velho. How come our Israeli government is trading human lives for another piece of land? Como é que o nosso governo está negociando, trocando vidas por outro pedaço de terra? Como se a faixa de Gaza fosse e empurrar palestino para o Sinai, onde eu não vejo, fosse resolver o problema, e aí eu mato um monte de gente e consigo mais um território, a faixa de Gaza para Israel. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que precisava tirar os mendigos da rua. E eu achava que tinha que ter aqueles negócios que impede mendigo de dormir em banco de praça. Eu achava tudo isso daí. E aí, com o tempo, eu fui melhorando, porque eu falei, cara, se tirar essa galera da rua e empurrar para um lugar que eu não vejo, que não me incomode, ele não vai deixar de existir. Então, eu não tenho que querer que proíba o cara de morar na rua. Eu tenho que torcer pro cara conseguir um lugar para morar. Então, a gente não gosta de ver pobre, a gente não gosta de ver um monte de gente querendo morar no parque, que a gente gosta de fazer caminhada todo dia. Isso é uma coisa que incomoda. E é engraçado, quando cidades grandes, com um orçamento mais alto, elas conseguem manter a cidade limpa e bonita. Só que geralmente o preço, quem paga é o subúrbio, porque a polícia pega os caras do centro da cidade, vai pro Parque do Povo, vai para Ibirapuera e tenta mendigar lá, tenta ser mendigo, tenta morar ali. Você vai ser enfiado dentro de um camburão e vão te soltar lá para lá do Itaquera, em Guaianazes. Confundi os bairros tudo agora, foda-se. E aí, assim, meu amigo, você quer procurar um bairro, você quer procurar um parque pra você mendigar e morar, vai procurar ali pra esse lado ali. Então, até isso acontece, porque quando eu me mudei para Aracaju, uma das primeiras coisas que eu fui buscar saber é como que era a segurança, como que era a assistência social, como que era e aí, assim, a versão que me contaram, é quem mora nas ruas de Aracaju mora porque quer, porque a cidade providencia albergues para essas pessoas ficarem e oferecem assistência social. Isso é verdade, tem albergue, tem assistência social. O que não me falaram é o que eu descobri com outras pessoas, é que quando a assistência social não dá conta, esses caras somem de Aracaju e vão aparecer para lá de Itabaiana. O que faz com que o interior de Sergipe me persigam depois, vereadores políticos daqui. O interior do Sergipe, ele é mais perigoso do que a cidade. Na cidade também tem bairros uns mais perigosos do que os outros, mas o difícil de controlar, ele está indo para longe. Israel está fazendo um pouco pior do que isso, porque não só ele está deixando os pobres longe, mas ele está
proibindo essas pessoas de ascenderem socialmente. Então, nem a esperança do cara ganhar no jogo do bicho e mudar de vida ele tem. É isso. Você vai ficar no lugar terraplanado. Você vai ficar preso aí nesse lugar onde você pertence. Você não vai sair daí. So as an Israeli citizen, I need to hold my Israeli government accountable. And as a Então, eu, como israelense, eu só posso culpar o meu governo, cara. Não tem outra coisa que eu posso fazer. American citizen, I want to know all of E se eu fosse um cidadão americano, aí eu ia querer saber outra this money coisa. that we are giving to Israel. We're giving Todo esse dinheiro que vocês estão dando para Israel, them $4 billion every year. 4 bilhões de dólares todo ano. Joe Biden said it's the best investment America ever done. Eu já mostrei isso aqui. Não mostrei, eu acho que eu vou mostrar. O Joe Biden, ele falou que esses 4 bilhões de dólares por ano, que era 3 um tempo atrás, e que agora é 4, esse investimento é o melhor investimento dos Estados Unidos no mundo inteiro. Em tudo que ele faz, os 4 bilhões que manda para Israel é o que mais se paga. Well, if I am in the place of Joe Biden, I would Se eu estivesse no lugar do Joe say, Biden, sorry, don't speak. eu não sei se isso foi de propósito, se foi para chamar atenção para esse pedaço. Mas ele falou, calma, não fala não. Não fala não, porque eu não tô discutindo porque o fone caiu. Mas se eu fosse Joe I would Biden, say, if I was Joe Biden, I would go down and whisper in the ears of Netanyahu and tell them, I hate bad investment. They haunt me, like Littlefinger in Game of Thrones. But the thing ele falou o seguinte, se eu fosse o Biden, eu sussurraria no ouvido do Netanyahu, eu odeio esse investimento que eu fiz, ele me persegue, como no Game of Thrones. Melhora, o negócio melhora. this is the problem. Israel always victimizes itself. Mas esse é o problema, Israel sempre se vitimiza. Eu não sei quem que, em alguma das lives que eu fiz com o Lucas, ficou falando, então, o Israel é meio que o... Como que era o personagem? Eu esqueci o personagem agora, meu Deus, eu tô ficando velho. Mas é alguém que se faz com coitado. Eu vou lembrar, mas foda-se, perdi o tempo da piada, já foi. Israel sempre se faz de coitado. And I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. Itself, and I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. Eu nunca vi uma vítima colocar o seu opressor sob cerco 24/7. Eu nunca vi uma vítima colocar o seu opressor under siege, que é cercado completamente por armas apontadas para eles, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é óbvio. Né? Israel wants you to believe that Israel quer they are acreditar the victim. que eles são a vítima. Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic Lidar com o israelense é muito difícil, porque é como você está numa relação narcísica com uma pessoa narcísica, psychopath. He narcísico, psicopata, fucks you up, and then he makes que te fode you think it's your fault. All right, e depois fala que a culpa é tua. Muito bom. É maravilhoso. Porque é engraçado. Isso é engraçado porque é verdade. Look at Israel as Superman, but they're really Homelander. Bassem? Wallahi, O Israel quer ser o super-homem e, na verdade, é o Homelander. Pra quem assistiu The Boys. E a hora que eu mandei isso daqui pro Lucas, porque o Lucas, ele sempre me manda tudo. Isso daqui eu achei e mandei pra ele. E aí eu falei, nossa, assiste porque vai mudar sua vida. Aí ele falou assim, o Homelander ficou nos trends o dia todo por causa dessa entrevista. Ou seja, quando eu descobri a entrevista, ele já tinha assistido e eu não tinha chegado na parte do Homelander ainda. they are shooting Bassem, I wanna fish say in the one barrel, thing. and they are annoyed with the splashes. Bassem, I want to say two things. One, Fault. All right, you look Bassem. at Israel as Superman, but they're really Homelander. Bassem. Wallahi, they are shooting Bassem, I wanna fish say in the one barrel, thing. and they are annoyed with the splashes. Bassem, I want to say two things. One, if you could just slightly manage your language, we are on Tá dando tirinho e tá irritado com o respingo. censored, but if you keep I'm swearing, very sorry. we have to. Eu vou te falar um negócio aqui. Você tem que parar com esse negócio de ficar promessando, swearing, xingando. Apologize to viewers who may be offended by that. Eu peço desculpa para os telespectadores que podem ter se ofendido com isso. E isso não é o entrevistado que fala, o entrevistador e o entrevistado pelo So I understand I passions run high, apologize. so let's not get too bogged down about the old swear I word. apologize to the viewers. I apologize to the viewers for my language. My second and for question is this. the After the- sight of dead civilians. After the break, we have the
Eu peço desculpa pela minha linguagem e pela morte dos Managing civis. director of the Daily Wire, which is Ben Shapiro's company. We were going to interview him on his own, but he's happy to come on and talk with you directly if you are prepared to stay. Well, of course, A gente quer trazer um cara aqui que a gente quer entrevistar e a gente vai ficar muito feliz se você estiver preparado para ficar. I can stay, but again, I am in a disadvantage, and I would like to have my space to respond. Okay. Eu queria que você entendesse que eu estou em desvantagem e que eu quero o meu espaço para responder. We'll come back after the break. I do. Stay there, Bassem. Because here's the thing. There's two things I We're want going to go to a to break. all right? When we come back from the break, we'll be you and Jeremy. Cala essa my- boca my- aí, my- vai ter my- intervalo. I had- Já We're taking a short break, Bassem. We'll be back. Peraí. So for more on the situation in Israel, I'm joined now by the CEO and co-founder of the Daily Wire, Ben Shapiro's partner, Jeremy Boring. Jeremy, Eu trouxe o cara aqui que ele é CEO, ele é escritor, roteirista e ele vai falar aqui. thank you very much indeed for joining me. I'm sorry we demoted you earlier to mere MD. You are the CEO and co-founder. Ben Shapiro. Desculpa que eu não te dei todos os títulos que você tem. Você é CEO e cofundador do negócio. Eu não falei que você é tão importante You're assim. better than anyone, really. I did a big interview with Ben, obviously, the other night, which went around the world and has sparked a big reaction, including from our guest, Bassem Youssef, who's still with us. First of all, you've been listening to Bassem and what he's been saying. What's your response? Eu vou pular esse cara aqui porque... Quer dizer, eu não vou traduzir tudo que ele falou, porque isso daqui é basicamente o que o André fala em todo lugar que ele Well, vai. first of all, I make it a point not to speak for Ben Shapiro. He's got a 20 IQ points on me and speaks for a living professionally, so he's much better prepared to defend himself. But as his business partner, as his best friend, I do feel like I have to respond to the things that Bassem was just saying. First of all, the question of how many sons of bitches have to be killed in order to end this conflict. I mean, I suppose that the answer is as many of them as it takes. That doesn't mean that I or Ben are Tá. Ele vai comentar o outro que veio antes e que falou que tinha que matar todos os son of bitches, mas ele não falou son of bitches. Ele falou, eu não preciso defender esse cara porque ele tem 20 pontos de QI mais do que eu e ele é especialista, ele é muito melhor do que eu. Mas aí se você me perguntar quantos filhos da puta a gente tem que matar o quanto for necessário para resolver o problema. any decent person in their right mind is happy with the killing of civilians. I posted at the very beginning of this conflict that a woman or a child blown apart in Gaza is just Ninguém as tá achando que tragic tem que matar as a Jewish civil. baby Eu killed in one mesmo of the postei settlements. That doesn't mean that Israel's no meu Twitter que uma vida de um palestino vale a mesma coisa que uma vida de um israelense. actions and the actions of Hamas are morally equivalent. You know, the tragedy is the tragedy, but the moral equivalency is nonsense. If you entered Israel Tragédia é tragédia, mas equivalência moral não with the existe. express purpose of targeting and murdering civilians with your own hands in cold blood, that is not comparable to Israel bombing targets in the Gaza Strip and killing civilians as a terrible, tragic consequence. War is terrible. Não dá nem pra comparar os caras entrarem pra matar civil e a gente bombardeando um hospital e matando o civil sem querer, porque a gente queria a liderança do Hamas. A guerra, ela é dolorosa, é War is an terrível. awful thing. That's why decent people don't lightly engage in war, and why Pessoas decentes não gostam de guerra. Não gosta não. Hamas should not have incited this war. You know, we can talk about the history of the Israeli conflict. E Israel não queria entrar nessa guerra. I'm not a professional political commentator. I'm a Eu não sou um profissional comentarista político, eu só sou um muito rico, chiquetoso. Eu sou CEO e sou roteirista e CEO. sou... I'm a screenwriter, and I'm certainly not Ben Shapiro. I'm not here to discuss the history of the Israeli-Palestinian conflict, but we all saw what happened on October 7th, and the idea that Eu não sou especialista, mas eu sou uma pessoa muito boa. Ele não fala isso é sarcasmo meu. Eu sou uma pessoa de Israel luz. is not going to react severely to that, or that Israel should not react severely to that, is ludicrous. And the Jeremy, idea let me that ask you- the let me idea ask that you Ben a Shapiro question. should be Mas dizer que a gente não deveria reagir com severidade a isso é ridículo. a moderating voice, that Ben Shapiro should be, what, Não saying, dá pra no, ter uma Israel voz should not respond in moderada. this situation. That's nonsense. So let me ask you though, Jeremy. The question which I think is the big question: what is a proportionate response to that outrage on October O que é uma resposta proporcional? Ele ficou perguntando isso e tentando chegar nesse ponto desde o the 7th, começo. which is the worst attack on Jewish people since the Holocaust? What is proportionate? If it's true, as reports are suggesting tonight, that there may have been a hospital hit by an Israeli strike and up to 500 people or more have died, that would seem to me, if that is verified, and it's not verified yet, you know, we don't know exactly what has happened other than É muito bom, né? Porque ele fala assim, pô, porque derrubaram o hospital lá e morreu 500 pessoas. Não, mas não é verificado, porque ele precisa agradar toda a base que tá assistindo isso falando que o negócio é fake news. a hit on this hospital. But if that is verified to have been an Israeli strike, Mas se por acaso ficar comprovado que aconteceu mesmo, que não é fake news, that will strike many people as disproportionate. aí muita gente vai começar a dizer que vai desproporcionar o que você tem a dizer sobre isso. Certainly, but first of all, I don't know what a proportionate response is or why we would want it. I suppose a proportionate response would be for 3,000 Israelis to go through the fence, gun down innocent Palestinian women and children, burn their bodies, burn them alive, take hostages, rape their women. No one wants a proportionate response. No Se fosse para fazer proporcional, Israel teria que fazer a mesma coisa que fez contra o Hamas. Estamos de acordo com isso e não se deve se fazer.
não é 3 mil caras entrar lá e estuprar a mulher e matar bebê, não é isso que tem que ser feito, então não dá para essa proporcionalidade. moral person could possibly call for a proportionate response. The purpose of war is to defeat your enemy. The West has, O objetivo da guerra é derrotar o in seu my adversário. lifetime, forgotten the purpose of war because the true Durante o meu período de vida, esqueceram que você tem que vencer uma guerra e derrotar o cost of inimigo. war is so terrible. The Porque o last time the West custo engaged da in war vitória é and won it was muito World War alto. II, and they did it through incredible brutality. They did it by bringing their enemies to heel. That is not a thing to rah-rah about. That's not a thing to look forward to. As I said, all decent people should avoid war. But I think the sort of lie of the post-World War II, the post-war consensus lie, is that somehow war in which you kill a bunch of people and don't secure victory is morally superior to war where you do secure victory. Aqui ele está dizendo que criou-se uma impressão de que quando você vence e não mata tanta gente, consensus lie is that somehow war in which you kill a bunch of people and don't secure victory is quando você mata um monte de gente e não garante a vitória, morally superior to war where you do secure victory. é moralmente superior a quando você se assegura do resultado I would say that disso. the only E eu acho que a gente precisa amadurecer o diálogo e entender que muitos reinos, para garantir que eles não teriam revanchismo, eles simplesmente matavam todo mundo. E aí você pode sim dizer que Israel não matou todos os palestinos. A pergunta é, se os palestinos fossem os únicos de sua religião e de sua etnia, vocês acham que a faixa de Gaza existiria com palestinos dentro? Essa é a pergunta que eu faço para esse cara. Se os palestinos dentro da faixa de Gaza não forem exterminados, é porque Israel tem medo do revanchismo de todos os outros países árabes, que é uma fúria que ele talvez não tivesse que enfrentar, mas que agora vai ter que enfrentar. only way to morally justify a war is to win it. Otherwise, the very argument that brought you into the war, this enemy must be defeated. A única razão, a única saída que justifica a sua entrada na guerra é a vitória. Porque você coloca tanta coisa para entrar numa guerra, você perde tanto que se você não ganhar, não faz o menor sentido. Ends up being proven a lie. I mean, Afghanistan, I think America had every right to go into Afghanistan. The Taliban was harboring Osama bin Laden and Al-Qaeda. Al-Qaeda flew planes into buildings in the United States, killed thousands of our citizens, brought the nation into untold agony, pain, and horror. America had every right morally to go in and destroy the Taliban and destroy Al-Qaeda. Yeah, but I would argue, the Jeremy, Taliban now rules in Afghanistan. The war was not won. but that's my point. Aí ele está dizendo que os Estados Unidos não venceu a guerra contra a Al-Qaeda porque não venceu a guerra contra o Afeganistão. Foi lá, deixou os caras se curarem, eles arquitetaram um plano de vingança, derrubaram as Torres Gêmeas. Os Estados Unidos foi lá tendo todo o direito de fazer qualquer coisa que ele fizesse, mas não derrotou o inimigo. Então, talvez na cabeça dele, todos os afegãos deveriam ser exterminados, inclusive a minha professora lá. Que eu tô estudando persa agora, cara. Eu vou conversar com esse tapete, tô muito animado. Point, actually, I've done a column about this tonight for The Sun here in the UK, which is I was editor of a newspaper when the Iraq War happened. I opposed it very aggressively as the editor of the paper. Eu fui muito contra quando os Estados Unidos foram para o Afeganistão e quando entraram no Iraque, eu sou contra tudo and isso. sadly, we were borne out by events. It was a complete disaster, the Iraq War, in my view. It E olha que no fim deu merda mesmo, né? was illegally contested, I think. And the consequences were appalling in terms of loss of life, 1 million people, in terms of ISIS being allowed to breed and create their merry hell around the world, in terms of complete dismantlement of Iraq. E aí a gente perdeu a vida de um monte de gente, deu espaço para eles se recuperar e tá essa merda toda aí, esmerdeado do jeito que tá mesmo. Iraq itself as a functioning country. And I think Afghanistan, again, 20 years of attacking an enemy, which is now running the country again. A gente ficou 20 anos no Afeganistão atacando inimigo que agora tá governando o país de novo, porque os Estados Unidos tentam fazer um congresso e um senado, porque eles teriam senadores e deputados que eles poderiam comprar, do jeito que eles fazem em vários países, como por exemplo Rockets, e não deu certo, né? Você não instaura a democracia num país que nunca soube o que é isso, principalmente quando todos os políticos envolvidos nessa democracia têm cara de americano, de pago por americano. E aí agora o governo simplesmente foi tomado por quem estava sendo assassinado lá até pouco tempo. Seemed to me, again, to be kind of pointless. And I do wonder Pointless é uma coisa sem sentido, sem resultado nenhum. whether Israel, in its blind fury, which I completely understand, Será que os Estados Unidos, em sua fúria cega, que é completamente has justificável, thought through the consequences of actually launching a full air
pensou nas consequências de fazer esse ataque arrombado que ela ground and fez? sea offensive into Gaza as to actually what happens at the end of that. Será que Israel está pensando no que vai acontecer no final de tudo isso? Well, I suppose Israel wasn't really given the opportunity to fully contemplate what the consequences of that action might be. Tá, André. Israel não teve a oportunidade de pensar em todas as consequências do que a ação dela pode causar. Você sabe que tem um escritor chamado Amos Oz, que escreveu um livro chamado Judas, em que ele diz: a consequência da fundação do Estado de Israel é uma inevitável guerra que vai levar à destruição de ambas as partes. Existe um judeu intelectual extremamente renomado, extremamente premiado, e ele fala que a Constituição do Estado de Israel, em 1948, do jeito que foi feita, daria inevitavelmente em merda, e não era uma questão de ser, era uma questão de quando. E esse cara escreveu o livro faz tempo pra caralho, e a cada 2 anos, quando acontecia alguma merda, ele aparecia de novo pra falar: olha, a gente tá em rota de colisão, o iceberg tá ali na frente, vai dar bosta. A gente tem que fazer alguma coisa pra desativar essa bomba. E não foi só ele. Dentro do Estado de Israel, tem muita gente dizendo que esse jeito de administrar o problema vai dar errado, porque intelectuais já descreveram como que vai dar errado e já se sabe há muito tempo. Israel conhece as práticas do Hamas, e quando a Irmandade Islâmica falou: a gente vai passar 40 anos trabalhando na educação e no engajamento das pessoas até fanatizá-las, doutriná-las e torná-las prontas para morrerem pela causa islâmica, eles falaram: tudo bem. Até lá o petróleo já vai ter baixado de preço, a gente já vai estar com outras fontes energéticas, e aí depois a gente vê o que faz. Exato. Chegou o ponto em que agora a gente vê o que faz. É isso. Talvez uma nova matriz energética pacificasse tudo por falta de interesse na continuidade dessa guerra, porque sem ter que ter controle da região, os grandes simplesmente ignorariam, e um investimento massivo para pacificar o lugar com diálogo talvez fosse possível. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. E a vida de todas essas pessoas é um preço que potências estão dispostas a pagar. Because Israel didn't instigate this war. This war was Israel não instigou essa guerra. Mente feio. instigated by a horrible terrorist attack on Israel, and a state is put in a position where it has to respond. Now, Então, Israel não causou essa guerra porque ele não foi lá fazer ataque terrorista atacando civil palestino. Mas você não é justificável o que o Hamas fez. Mas se a elite de Copacabana fechar o morro e falar assim: ninguém sai desse morro mais, one might argue that the very fact that Israel has yet to actually launch their ground invasion means that they are actually making a calculation about what the cost will be, what victory looks like. Any rational person, any decent person can engage in a conversation about what is the appropriate response for Israel. Of course they can. ninguém decente pode dizer o que é proporcionalmente, moralmente correto. But this sort of moral equivalency thing, I don't think is a sign of decency to engage in a conversation Okay. about moral equivalency. Let me bring Não devia ser um papo isso. Bassem back in. You've been listening to this, Bassem. What's your response to what Jeremy's been saying? I'm sorry, I didn't catch the gentleman's name. Desculpa, cara. Genial isso. Ele fala: desculpa, eu não peguei muito bem o nome do cavalheiro. E o cara chama Jemery Boring. E Boring é porque, assim, a gente tá acostumado com nomes de árvore, que são os judeus que vieram se refugiar aqui. Pereira, Oliveira. E a gente está acostumado com um monte de nomes que a gente não sabe o que é, porque esses sobrenomes são estrangeiros e vêm num outro idioma. Os outros países, quem mora no Japão, por exemplo, e vê, por exemplo, Suzuki, Yamada, Honda, Takeda, é sempre alguma coisa. Nagai é poço eterno. Eu falo que é um poço sem fundo, isso justifica o meu apetite. Nagai é isso, é poço da eternidade. E assim, quando você vai para os sobrenomes em inglês, você tem todo tipo de coisa: ferreiro, marceneiro, sempre é uns negócios assim que nada a ver. E o sobrenome desse cara é Boring, e Boring significa chato, entediante. E pedir para repetir o nome dele foi maravilhoso, porque ele fala assim: não peguei o nome do cavalheiro aí, como que é mesmo? Jeremy Boring.
Jeremy the Boring. chief executive of the Ele é chefe executivo de não sei o que, ele é CEO, cofundador e escritor e roteirista e foda pra caralho. Daily Wire, and co-founder with Ben Shapiro of the Daily Wire. E além disso, ele é cofundador do negócio. Desculpa não ter mencionado quão importante você é no começo da entrevista. Mas como ele falou Jeremy Boring, o cara só conseguia escutar isso, né? Ele Hi, falou, Jeremy. Please say hello to Ben Shapiro. Hi, Jeremy. Essa carinha dele foi Co-founder with Ben Shapiro maravilhosa. of the Daily Wire. Ainda tem um tempo para um alívio cômico. Hi, Jeremy. Please say hello to Ben Shapiro and please tell him that I do think he is the smartest person to ever walk the earth. Thank you so Fala pro cara que você tá defendendo lá que eu acho que ele realmente é a pessoa mais inteligente do mundo, porque inclusive ele tem 20 pontos a mais de QI do que o Chief Executive, que é foda pra caralho. Né, a gente tá falando de alguém realmente muito superior. much. So, as response to Jeremy, I agree with everything you said. I mean, what is Em resposta a Jeremy, eu concordo com tudo que ele falou. disproportionate? I mean, he just used the examples from Second World War in America, Ele usou esses exemplos da Segunda Guerra dos Estados Unidos, showing that civilian casualty is. I mean, I heard his voice. dizendo que perdas de civis é inevitável. Ele não tá vendo a câmera, porque ele não tá vendo a imagem dos dois, ele tá só escutando, e ele reitera isso o tempo inteiro, que tá injusto o negócio. E aí ele fala, eu escutei a voz dele, dá pra sentir na voz dele. He was very sad, and as he Ele tá was telling muito us, it's triste. so inevitable to kill so many civilians because it's something that we cannot avoid. E ele tá dizendo que perder civil é uma coisa muito triste, é uma coisa que a gente não pode evitar I hear perder. the sadness in his voice, and I Eu vejo a tristeza na voz know dele. that it's a very difficult decision E eu sei que é uma decisão muito to kill all difícil, of these civilians matar todos esses because that's civis, for a higher cause. And I understand. porque isso é por um objetivo mais alto, né? Por uma questão mais But my nobre. question, I have two questions. Mas a The minha question is, pergunta é, how can you justify the killing in the West Bank where duas perguntas. Como que você justifica as mortes no West Bank da região maior, não da Palestina, onde tem os palestinos, que é ocupada porque os palestinos eles podem morar de favor porque Israel é muito bom, mas tem umas bases ali em que os israelenses eles ficam vigiando os palestinos para ver se eles não estão aprontando, e às vezes dão um tiro para pegar perto do pé do cara de brincadeira para dar uma risada, às vezes chama as minas de vagabunda e faz umas quinta-seragem ali com o pessoal e taca urina em cima, cospe, mas assim, vocês podem morar aí, tá? De favor, reconhecendo que essa terra é nossa, vocês podem ficar aí de boa. Hamas does not exist? And if O que justifica as mortes todas no West Bank se o Hamas não tá lá? E vocês o tempo inteiro dizendo que a guerra não é contra a Palestina, é contra o Hamas? the disproportionate response during E over all of these years have actually worked. eu quero que você olhe para esse gráfico aqui, que compara as perdas de israelenses de Palestina ao longo dos anos, inclusive aquele ano de 2014 em que morreu 88 de um lado e 2.300 do outro, e você me diga se isso daqui está funcionando ao longo do tempo. What will be new this time E o que vai mudar dessa that vez, did not happen before? que não aconteceu I antes. just want to. É That só was my isso que eu question. quero saber. Okay, That was my Bassem, question. I'm gonna. Okay. I'm gonna ask, So now, Bassem, if after- I ask the question, can I say something on my side? Agora que eu fiz a pergunta, eu posso dizer alguma coisa do meu lado? A little bit no, personal? Bassem, with A respect, little bit personal? Bassem, with respect, I gave you half the show to have you. Com todo respeito, eu te dei metade do show, do tempo do show. O Jeremy, ele é boring e ele tá prejudicado porque ele tem menos tempo de fala. Então eu vou ter que deixar você ir porque é isso aí, velho. Your Foda. side, Jeremy's had a lot less time. I'm going to have to You want move me to on. leave? Or Bassem, do you I'm want going me to to have stay? to. Você quer que eu vá embora ou você quer que eu fique? Ele fala, não, eu vou ter que pedir, eu vou ter que deixar você ir porque tá desconfortável aqui, eu não tô aguentando e o Boring não vai te tancar. Ele não vai tancar um diálogo, eu vou ter que deixar ele fazer um I'm going to monólogo. have to let you go because we've been on there with you for 40 Oh, minutes. okay. now, all Bye right? But listen, bye. Bye bye. I'd like to Mas espera, antes de você ir, eu quero te dizer o talk to seguinte. you again and thank you for joining the program. I appreciate it. Oh, by the way, my wife's family is all right, and they sent us a house. It's Olha só, a minha mulher aqui me mandou uma foto, e essa aqui é a casa deles, da família dela, e bombed. It's beautiful. eles foram bombardeados e olha, tá lindo. It's gonna be a good like Halloween theme. So Well, thank I'm Vai ser um ótimo tema de Halloween, então é isso aí. very sorry for what your family are going through in Gaza. Eu sinto muito pelo que a sua família tá passando em And I Gaza. mean you. that very By the way, É, I don't know. Ele fala- I don't know I don't know. By the way, I Não, don't. I calma, haven't actually met them. eu nem They conheço didn't minha família, eu nem encontrei eles, even porque come to my wedding. They couldn't because eles nem vieram pro meu casamento, porque eles não puderam vir, porque não são autorizados a entrar aqui. they are stuck in Gaza. Okay.
Porque eles estão presos em Gaza e ninguém sai de Gaza. Não tem voos do aeroporto de Gaza para fora. As pessoas não podem We viajar. never saw them because, Gaza is not a destination. Bassem, Minha mulher nunca viu eles porque Gaza não é um destino. Ninguém compra passagem para ir para Gaza. I as I didn't know say, that we hear their voices, Ian. A gente escuta a voz deles, mas olha, eles It's they die. It's fine. It's fine. eles morrem. Tá tudo bem. Cara, uma das coisas mais chocantes que eu vi nos últimos anos. Isso. Bassem, I wish your family all the very best. Thank you for joining Eu desejo tudo o de melhor para sua família, Bassam. Muito obrigado por ter participado aqui. me. I appreciate it. I don't. Eu appreciate. Eu te considero pacas. E ele fala, não. Pera, deixa eu entender esse I don't. We hear their voices, Ian. It's they die. It's fine. It's fine. Bassem, I wish your family all the very best. Thank you for joining me. I appreciate it. I don't. Thank you. All the very Quando best. ele fala, I wish your family all the best, eu desejo tudo de melhor para sua família. E ele fala assim, eu não. Eles morrem, não. Foi uma das coisas mais fortes que eu vi. E era uma coisa que precisava existir, que somada a todas as outras narrativas palestinas, dão uma dimensão do que está acontecendo de verdade. Eu quero terminar aqui com mais uma reflexão, porque eu tenho evitado escutar coisa que me emputece, então eu tenho evitado escutar mainstream, mas uma coisa que eu escuto de maneira recorrente o André usar como argumento, porque ele falou isso em vários lugares onde ele foi, você quer ver como Israel é bom? É só você ver, eles acusam a gente de estar matando todo mundo, mas olha o crescimento populacional dos palestinos e olha o crescimento populacional dessa galera. E é engraçado porque a população palestina cresce muito, só que na faixa de Gaza a expectativa de vida é 17 anos, de tanta criança que morre lá. E olha que interessante, quanto menos educação, quanto menos condições de vida, quanto menos oportunidade, quanto menos possibilidade de planejamento você dá para as pessoas, e quanto mais você faz elas subsistirem de esmola, mais filhos elas fazem, porque não tem outra coisa para fazer. Eu queria terminar só com essa reflexão, que as famílias pobres costumavam ter um monte de filho. Quando as famílias pobres começaram a ter internet ao ponto de conseguirem se educar, independente da educação que elas recebiam de esmola do governo, elas começaram a entender o funcionamento de determinadas coisas, e aí você tem um controle de natalidade em que o governo ele não precisa vir te proibir de ter filho, porque você quer planejar a sua própria vida. Mas basta que você tire das pessoas a possibilidade de planejarem a própria vida. Basta que você negue às pessoas a educação para controlarem a vida e o futuro delas mesmas. Basta que você mantenha as pessoas inativas e cheias de esmola. E assim, não é que essa esmola é bondade. Você tira todas as terras férteis de um povo e não permite que eles saiam de uma região que tem solo infértil. Você manda água de esmola para que mostre o quanto você é bom, e você manda comida de esmola que mostra o quanto você é bom. E aí o que essas pessoas fazem? Reproduzem. E aí você fala, Israel é tão bom que é só você ver o crescimento populacional dos palestinos na área em que eles deixam em que Israel, por bondade, deixa os palestinos morarem. E aí quando você olha para a história, você percebe que aquela terra sempre pertenceu também aos palestinos e eles sempre coexistiram muito bem antes dos Estados Unidos querer um sionismo para representar os interesses americanos no Oriente Médio em oposição aos interesses russos que financiavam outras nações. Perceba que podia ser diferente. Podia ser diferente e a União Soviética poderia ter vencido, os Estados Unidos poderia ter perdido, a União Soviética podia ter chegado primeiro na Lua, ela poderia ter ganhado determinadas corridas, e se os Estados Unidos perdessem, olha que interessante, Israel estaria fudido, e aí ele estaria na situação da Palestina,
preso num pedaço de terra, muito provavelmente eles teriam sido expulsos dali, e aí eles estariam chorando, dizendo: somos vítimas de antissemitismo, porque eles são nazistas que querem a morte dos judeus. E lembre-se, os judeus que eram perseguidos no Holocausto não são os mesmos que ocuparam Jerusalém, expulsaram todos os palestinos e os colocaram lá onde eles estão hoje. Isso é importante lembrar. Não é o discurso de Hitler que faz com que todos os países árabes odeiem Israel. É o comportamento de Israel representando os interesses americanos naquela região que fez com que, depois de terem voltado para lá, eles fossem tão odiados e houvesse tanto ressentimento contra eles. Se eu estiver mentindo, vocês me peguem os livros de história e me mostrem onde é que eu estou mentindo. E eu não estou fazendo ataques pessoais a Rock, eu não estou fazendo ataques pessoais. Na verdade, estou, né? Eu não estou. Eu estou levando muito pro lado pessoal, sim, mas é porque eu vejo a retórica dessa galera e eu só vejo desonestidade. E eu não quero que vocês pensem o que eu penso, eu não quero que vocês me sigam cegamente, eu não quero virar o novo representante da verdade, eu quero que vocês escutem que tem dois lados de uma história que, se não forem compreendidos, jamais levarão a conversa necessária que se precisa para que haja uma correta divisão daquele local, para que eles possam coexistir em respeito. Então, grandes potências, elas têm que parar de financiar essa guerra, e ao invés de financiar a guerra, elas têm que financiar a paz para deixar aquela galera em paz. Eu não acho que nenhum dos players envolvidos aí vai permitir que isso aconteça. Eu não vejo uma saída rápida para isso, mas tem os geradores de conteúdo patrocinados por Israel e Estados Unidos que ocupam cadeiras do nosso Congresso, ocuparam cadeiras do nosso Congresso, representando interesses americanos, não é novidade nenhuma, e tentando fazer você acreditar que Israel é o Superman, mas Israel é o Homelander. É um psicopata, narcisista, que te fode, destrói você e depois te culpa por isso. São palavras poderosas. E não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Foi um cara aí humorista que falou. Tô com uma enorme sensação de dever cumprido. Isso daqui foi muito difícil pra mim, mas que bom que eu vou ter que fazer uma vez só e tá registrado no canal pra sempre, com uma coisa que eu não poderia ver e não compartilhar, porque eu sei que um monte de gente já tá compartilhando, eu sei que um monte de gente já tá falando sobre isso, mas eu precisava desabafar a minha versão e deixar registrado. Tô orgulhoso. Espero que seja útil. Um enorme abraço para vocês. Agradeçam todos os dias por terem nascido no Brasil, exceto se você estiver na Somália do Brasil. Se você estiver na Suíça do Brasil, ou no Brasil do Brasil. Não, o que é o Brasil do Brasil? Se você não estiver na Somália do Brasil, você tem muita sorte, porque você está no lugar mais seguro do mundo hoje. Pelo menos por enquanto.